Paris, 1921. Nasce Edgar Naum. Com 10 anos, perde sua mãe, Luna. Essa perda o marcará por toda a vida. Já na infância, interessa-se por literatura e cinema, o que vai exercer forte influência em sua obra. Durante a Segunda Guerra Mundial, Edgar interrompe seus exames na Sorbonne e engaja-se na resistência francesa. Nesse período, substitui o sobrenome judaico Naum por Morin. Após a guerra, trabalha como redator em jornais ligados ao Partido Comunista Francês. Começam então seus primeiros atritos com os comunistas por sua postura crítica. Já sem emprego, é cada vez mais discriminado no Partido Comunista. Edgar Morin vive um exílio interior. Começa a escrever o livro O Homem e a Morte. É na realização desta obra que Morin forma a base de sua cultura transdisciplinar. Geografia humana, etnografia, pré-história, psicologia infantil, psicanálise, história das religiões, ciência das mitologias, história das ideias, filosofia. Começa a trabalhar no Centro Nacional de Pesquisa Científica. Inicia a redação de seu livro Autocrítica, publicado em 1959, onde faz um primeiro balanço de sua vida e da sua participação no meio cultural e político de seu tempo. Faz uma longa viagem pela América Latina, quando fascina-se pelo mundo indígena e pelo mundo afro-brasileiro. Retorna à França, onde publica O Espírito do Tempo. Aprofunda seus estudos na área de biologia e do pensamento cibernético. Em 1968, envolve-se nos movimentos estudantis que começam a eclodir na França. Volta ao Brasil, país pelo qual sente grande afeição, onde é recebido nos aeroportos pelos estudantes em greve. Em 1969, é convidado pelo Instituto Salk a passar um ano na Califórnia. Lá conhece a Revolução Biológica Genética, iniciada com a descoberta da estrutura em dupla hélice da molécula do DNA. Inicia-se nas 3 teorias, que considera interpenetrantes e inseparáveis: a cibernética, a teoria dos sistemas e a teoria da informação. Volta a Paris, onde inicia a constituição de um centro de estudos bioantropológicos e de antropologia fundamental. Nesse processo de reorganização dos princípios do conhecimento, começa a trabalhar uma das obras fundamentais do pensamento complexo, o método. Publica em seguida os livros Introdução ao Pensamento Complexo e Meus Demônios. Em 1997, é convidado pelo governo francês a apresentar um plano de sugestões e propostas, a partir de seu pensamento transdisciplinar, para a reforma do ensino secundário e universitário. Viaja por mais de 30 países, participando de atividades e debates com professores e especialistas das mais diversas áreas sobre questões relativas à educação nas escolas e universidades. Vem diversas vezes ao Brasil, onde encontram-se importantes núcleos de pesquisa e divulgação do pensamento complexo. Há uma característica comum em toda a obra do Edgar Morin, que é uma articulação muito grande entre a vida dele e as ideias que ele professou e professa até hoje. Então, ele denomina isso de reorganizações genéticas, que na verdade não são reorganizações genéticas no sentido da genética, mas são reorganizações no estilo do pensamento dele. Então, nas obras de caráter mais biográfico, ele sintetiza essas reorganizações em 3. Uma primeira, ocorrida por volta de 1941, logo no período antecedente da guerra. Edgar Morin foi um membro da resistência francesa e ele aprendeu, através dos autores que estudava então, de que as ideias avançam sempre no antagonismo, nas contradições. E isso fez com que ele se dedicasse aos estudos de Hegel e de Marx, principalmente, né?
um profundo conhecedor do marxismo, e no marxismo ele encontrou essa ideia de que a dialética era uma união de contrários que poderia levar a uma sociedade melhor. O Marx defende uma ideia de um homem genérico. Quer dizer, o que é o homem genérico? É o homem que não separa a natureza da cultura. Essa ideia de homem genérico impregnou muito as ideias futuras do Morin, até hoje, né? A segunda reorganização, quer dizer, o sistema de ideias dele, é uma penetração maior nas ideias do Marx, mas desde que destituído de qualquer forma de prometeísmo. Quer dizer, a ideia de que viria um dia no futuro uma sociedade melhor, embora Morin tenha acreditado nisso, eu acho que a segunda reorganização ela botou botou esse credo marxista em dúvida, né? Posteriormente, ele vai substituir a palavra dialética pela palavra dialógica, isso nos escritos mais metodológicos. A terceira reorganização ela ocorre dos anos 60 para frente, né? Morin teve uma grande permanência nos Estados Unidos, nessa época, e lá ele entra em contato com 3 formulações teóricas que serão decisivas para a construção dos 5 volumes do método, né? Entra em contato, então, com a teoria da informação, a teoria dos sistemas e a cibernética. Esses serão contatos teóricos que vão mudar, que vão redefinir muito o que ele chama da terceira reorganização e que, de certa maneira, vai preparar o advento da complexidade, quer dizer, a construção das bases, digamos, epistemológicas do pensamento complexo. Muito importante a gente ter sempre em mente as etimologias. Então vamos lá. O que quer dizer complexo? Complexo vem do latim, complexus, que tem o seu verbo complectere, que simplesmente quer dizer aquilo que é tecido em conjunto. Quer dizer, a etimologia da palavra é exatamente essa, porque pode gerar uma certa confusão entre, quando você fala em complexo, você automaticamente pensa em algo simples. Não se trata dessa oposição entre o simples e o complexo, mas trazer a etimologia que traduz bem o espírito do pensamento complexo, quer dizer, aquilo que é tecido junto. O que é tecido junto? Né? A gente aprendeu do século XVII em diante, com a Revolução Iluminista, que o nosso pensamento, as nossas ideias eram conduzidas exclusivamente pela razão. Não foi por acaso que o século XVII foi entendido como o século do racionalismo. Então, o que é a razão? Razão é aquilo que é produto de um cálculo, de você adequar alguns meios a alguns fins. Isso é a razão. Nós todos somos seres racionais, como primatas humanos que somos. Então, somos racionais. Então, aprendemos que somos apenas racionais. Somos sapiens. Hoje, se você disser que você é só sapiens, você está se identificando aos nossos primos, que são os primatas não humanos. Ou seja, os gorilas, os chimpanzés, os orangotangos, etc. Por isso, nós ganhamos um segundo sapiens. Nós somos homo, do gênero homo, hominídeo, e somos sapiens sapiens. Bem, uma das primeiras considerações do Morin, que aparece nos primeiros livros, no Enigma do Homem, é a seguinte, que se você se define exclusivamente como sapiens, você está sendo sistemático demais. O que significa isso? Que você é erecto, que você fala, que você desceu das árvores, que você se comunica, que você simboliza. Ou seja, você cria representações, constrói representações. Esse é o lado sapiens. Com o segundo sapiens, permanecemos na mesma coisa, sistemáticos demais. O pensamento complexo considera que
Precisamos adicionar uma outra característica a essa sistematização excessiva, que é o demens. Então, o que é o demens? É aquilo que nós somos, também descomedidos, nós somos loucos, nós somos descontrolados, né? Nós convivemos com a híbris e queremos afastar esse lado, como se ele fosse algo mal, algo que deve ser recalcado. Nós somos, portanto, e isso nos faz muito mal do ponto de vista histórico, né? Quer dizer, aceitarmos-nos como sapiens demens, ou seja, que todo sujeito humano é duplo. Ele tem um pouco de sapientalidade e também um pouco de demencialidade. Então, uma definição mais atual da nossa condição seria a que nós somos Homo sapiens, sapiens demens. Portanto, aí está o primeiro entrelaçamento do complexo, ou seja, sapiens demens. A segunda ideia que está no pensamento complexo são os operadores da complexidade. Operadores, como se fosse um operador de cinema. São três. O primeiro, o operador dialógico, e não dialético, dialógico. O segundo, o operador recursivo, ou da recursividade. E o terceiro, o operador do holograma ou o operador hologramático. O operador dialógico e não dialético envolve a seguinte questão. O que é a dialogia? Dialogia significa você juntar coisas, entrelaçar coisas que aparentemente estão separadas. Por exemplo, a razão e a emoção, o sensível e o inteligível, o real e o imaginário, a razão e os mitos, a razão, a ciência e a arte, as ciências humanas e as ciências da natureza. Tudo isso é dialogizar, ou seja, juntar o que está aparentemente separado. Não tem síntese. O pensamento complexo não é um pensamento de síntese. O segundo, o operador recursivo. Recursividade. O que significa isso? Significa dizer que uma causa, nós aprendemos no velho paradigma de que a causa A gera o efeito B. Né? Que o determinante A gera o determinado B. Alguma coisa que é definida como recursiva significa dizer que a causa produz o efeito que produz a causa. É alguma coisa como se fosse um anel recursivo, um circuito recursivo, melhor dizendo. Um exemplo, nós somos produzidos por uma união biológica de um homem e de uma mulher, portanto somos produto dessa união, e ao mesmo tempo seremos produtores de outras uniões. Então nós somos recursivamente causa e efeito. Esse é o segundo operador. Holograma, ou o princípio, ou o operador hologramático, de Gamoin, às vezes utiliza essas palavras, princípio, operador, base, no sentido de que são operadores que põem em movimento o pensamento. O que é o operador hologramático? Que quando você vê, você não consegue dissociar parte e todo. Ou seja, a parte está no todo, da mesma forma que o todo está na parte. Então, esses são os três, as três bases que modelizam o pensamento complexo. Então, juntar coisas que estavam separadas, fazer circular a causa e o efeito sobre a causa, e a terceira, a ideia da totalidade. Ou seja, você não consegue dissociar parte e todo. O todo está na parte da mesma maneira que a parte está no todo.
Com esses três operadores, você vai construir a noção de totalidade. Mas os movimentos dos operadores dizem o seguinte: a totalidade nunca será igual à soma das partes. Nós estamos acostumados a imaginar a palavra totalidade dessa maneira. O que é a totalidade? Totalidade é: você junta A com B, com C, com D e com E, você tem a totalidade. Não. No pensamento complexo, ou no pensamento da complexidade, a totalidade é sempre mais que a soma. Pode, eventualmente, ser menos que a soma. Porque as totalidades são sempre abertas. Se elas forem totalidades fechadas, elas serão sempre iguais à soma das partes. Então, essa ideia de totalidade como mais e menos que a soma é fundamental no pensamento. Nós aprendemos também que nós somos seres que criamos cultura. Né? Nós somos loquens, porque falamos, somos faber, porque fabricamos instrumentos, somos simbólicos, porque simbolizamos, criamos os mitos, as teorias, os nossos ídolos, né? As nossas mentiras, os nossos imaginários. Aprendemos. O que nós não aprendemos é que nós somos complexos, ou seja, que nós estamos inscritos, nós somos hoje o que somos, porque estamos inscritos numa longa ordem biológica que nos fez como nós somos agora, e também nós somos seres produtores de cultura, ou seja, nós somos 100% natureza e 100% cultura. Nós aprendemos, talvez pelas instituições escolares, a recalcar o lado da natureza. Não nos percebermos também como seres que somos uniduais. 100% natureza, 100% cultura. Talvez seja uma herança da razão, do racionalismo do século XVII, que nos legou essa ideia de que os imaginários, os mitos, as artes, não faziam parte da ciência. Tudo aquilo que é ciência, ou considerado como científico, era determinado como racional. La connaissance, du point de vue, disons, d'une pensée complexe, n'est pas simplement limitée aux sciences. On trouve dans la littérature, dans la poésie, dans les arts, une connaissance profonde. Même on peut dire que dans le roman, il y a une connaissance plus subtile de ce qu'est des êtres humains que dans les sciences humaines, parce qu'on voit les êtres dans leur subjectivité, dans leur passion, dans leur milieu, etc. Et d'autre part, je pense que nous devons penser que toutes les grandes œuvres des arts comportent une pensée profonde sur la vie, même quand elle n'est pas exprimée dans le langage. Quand vous voyez des visages de Rembrandt, n'est-ce pas, il y a une pensée sur l'âme humaine. Donc, si vous voulez, je crois que on doit briser la séparation entre les arts, les lettres d'un côté et la connaissance scientifique. O que é a razão? A razão é um cômputo, é um mecanismo da mente, do cérebro, que se traduz por um conjunto de regras que você utiliza para conhecer determinadas coisas. Nós usamos a razão em todas as nossas atividades. Muito bem, isso existe nos humanos desde sempre, desde esses 130 mil anos. Sempre fomos racionais. Em alguns momentos, alguns homens do planeta foram considerados como seres que não tinham razão. Por exemplo, no século XVIII, os índios brasileiros, os Tupinambá, eram levados às cortes absolutistas da França para serem literalmente apalpados pelos membros da corte, para ver se eles eram homens.
porque eles eram considerados como primitivos, inferiores, seres que não eram dotados de razão. Isso foi uma grande incongruência que a própria ciência construiu sobre nós mesmos, né? Quer dizer, sempre fomos racionais, né? Em decorrência disso, criou-se o racionalismo, ou seja, a ideia de que tudo na vida é guiado pela razão. Então, todos os imaginários presentes no cinema, nas artes, nas literaturas, nos mitos, devem ser afastados como não científicos. Junto com essa noção está a ideia de racionalidade. O que é a racionalidade? É quando você adequa meios a fins. Pouco importa se você minimiza os meios para maximizar fins, ou você faz o contrário, maximiza os meios para minimizar os fins. De qualquer maneira, a racionalidade é sempre isso. É sempre um esforço de adequação entre meios e fins. A racionalização. Esse é o pior efeito da razão. Quando a razão se fecha nela mesma e não quer saber de nada mais que faça parte desses conjuntos imaginários que estão presentes nas artes, na literatura, etc. Então, afasta isso e a razão constrói um ídolo a respeito dela mesma. Ela se considera como a razão ídolo. Então, esses são obstáculos, né, criados à ideia da unidualidade. Algo que o pensamento complexo também considera é de que qualquer atividade de qualquer sistema vivo, nós estamos falando aqui de homens reais, Homo sapiens sapiens demens, mas poderíamos estender isso às sociedades animais, das formigas, das abelhas, dos nossos primos, os primatas não humanos. Enfim, qualquer atividade de sistema vivo é guiada por uma tetralogia, tetra, 4, ou seja, envolve relações de ordem, de desordem, de interação e de reorganização. Edgar Morin chama isso de o tetragrama organizacional. Qualquer sistema vivo sempre tem ordem, regularidade, desordem, desavenças, emergências, interações, coisas que começam a interagir que não estavam previstas anteriormente, e reorganizações, para onde o sistema vai. O sistema sempre é algo que vive na irrupção da desordem, o que faz com que, às vezes, Edgar Morin defina o que é a Terra, o planeta Terra. Então, o planeta Terra é um mero planeta muito pequeno no conjunto de todas as galáxias do universo e que vive à deriva, quer dizer, não se sabe exatamente para onde esse planeta está indo. Então, o tetragrama, ordem, desordem, interação, reorganização, aliado aos operadores da dialogia, do holograma e da recursividade, constitui o bloco forte, a base fundamental do pensamento complexo. Há uma frase do Marx que o Morin sempre costuma usar como um recurso explicativo. Há uma passagem do Marx nas teses de Feuerbach que diz respeito à noção de educação e à reforma do pensamento. Diz o Marx o seguinte, que qualquer reforma do ensino e da educação deve, antes de mais nada, começar com a reforma dos educadores. Ou seja, o que significa reformar os educadores? Significa reformar o pensamento. O que significa reformar o pensamento? Muito bem. O pensamento, o homem sempre pensou com as mesmas condições, com o mesmo aparato. Por isso não há um pensamento que seja inferior ao outro. Os índios do Brasil não pensam de uma maneira inferior aos urbanoides de São Paulo. Quer dizer, todos nós pensamos com os mesmos recursos, né? Nossa mente é sempre, nosso cérebro é igual, pelo menos enquanto formos sapiens, sapiens demens, né?
Mas a razão cartesiana foi atribuída ao Descartes essa frase que talvez seja uma das responsáveis por tudo isso. Disse o Descartes: penso, logo existo, cogito, ergo sum. E mais do que isso, né, a visão cartesiana separou o sujeito que pensa, chamado ego cogitans, da coisa pensada, chamada a res extensa. Com isso introduziu-se uma ruptura entre o sujeito e o objeto. E mais do que isso, a visão cartesiana nos impôs um paradigma. O que é o paradigma? O paradigma é um conjunto de regras, padrões, teorias, modelos, visões de mundo, que nós aprendemos, que nos é legado inconscientemente. O paradigma cartesiano nos ensinou a dividir, separar a razão da desrazão, a razão do mito, a razão do imaginário. E com isso, o sensível do inteligível, a ciência da arte, a física quântica da antropologia. E com isso foi dividindo, separando. A reforma do pensamento é alguma coisa indômita que nós temos como se nós tivéssemos que reaprender a pensar. Então, reaprender a pensar, a religar todas esses continentes que foram separados desde a visão cartesiana. C'est un problème paradoxal parce que pour réformer la pensée, il faut que, au préalable, réformer les institutions qui puissent permettre cette nouvelle pensée. Mais pour qu'il puisse y avoir une réforme des institutions, il faut qu'il y ait déjà une pensée réformée. Donc, c'est une contradiction logique. Alors, en général, cette contradiction logique ne peut être surmontée que si on commence par des mouvements marginaux, par des mouvements pilotes, par des universités ou des écoles de formation exemplaires. Parce que le grand problème, c'est la rééducation des éducateurs. C'est un problème, c'est-à-dire aucun décret, aucune loi ne peut décider ceci. C'est s'il y a un mouvement assez puissant chez les éducateurs que la réforme peut progresser. Et moi je crois que les congrès, je crois que les réunions, je crois que la diffusion des idées joue un grand rôle pour créer ce mouvement parmi les éducateurs. La transdisciplinarité signifie que non seulement les disciplines collaborent entre elles pour un projet de connaissances commun, mais signifie aussi qu'il y a un mode de pensée organisateur qui puisse traverser les disciplines et qui puisse en quelque sorte donner une unité. Autrement dit, l'interdisciplinarité, c'est un peu comme aux Nations Unies, où les disciplines sont séparées et discutent sur leur territoire, et la transversalité ou transdisciplinarité, c'est quelque chose qui est plus profondément intégrateur. Maintenant, pour qu'il y ait de la transversalité, il faut qu'il y ait une pensée organisatrice. À mon avis, moi, ce que j'appelle une pensée complexe. Si vous n'avez pas une pensée complexe, vous ne pouvez absolument pas faire de transversalité. Como nós aprendemos a separar as coisas, sempre, nós fomos ensinados a isso, e que sabemos que precisamos religar o que foi desligado, o que foi separado, né? Nós poderíamos perguntar a seguinte questão: como fazer isto? Né? Um dos efeitos da separação, da fragmentação, foi a distribuição do ensino em disciplinas. A disciplina nada mais é do que um ramo do saber, do conhecimento voltado para ele mesmo.
Hoje se fala muito nas palavras interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade. É evidente que o pensamento complexo aposta mais na visão transdisciplinar. O que é a visão transdisciplinar? É simplesmente a construção de um metaponto de vista, e não de um ponto de vista, mas de um metaponto de vista sobre a vida, a Terra, o cosmos, a humanidade, o homem, o conhecimento, as culturas adolescentes, as artes. Isto é que é construção de metaponto de vista. Ou seja, que você vai saber da Terra juntando o especialista em biologia, em cosmologia, em antropologia, em física, em matemática, o poeta e o artista. Tudo isso é válido para a vida, para o homem, para o conhecimento. Quer dizer, você reunir, não como uma assembleia de diferenças, mas onde cada um está dando a sua contribuição para a construção de um metaponto de vista. O que é a vida? Respostas a essas exigências, né? Edgar Morin, quando assumiu o encargo de reformar o ensino médio na França, ele começou o projeto exatamente reunindo especialistas de várias ordens naquilo que ele chamou de jornadas temáticas. O que eram jornadas temáticas? Era simplesmente uma discussão sobre os metapontos. Terra, vida, culturas adolescentes, homem, humanidade, cosmos, etc. Le vrai problème n'est pas de faire une addition des connaissances. Le vrai problème, c'est une organisation des connaissances et de connaître les points fondamentaux qui se trouvent dans chaque type de connaissance ou chaque discipline. Autrement dit, ça permet de faire l'économie de l'addition des connaissances et ça permet de pouvoir se diriger vers les besoins de connaissances dans lesquels jusqu'à présent on ne peut pas pénétrer parce qu'il y a des fermetures et qu'il y a des frontières. Os 7 saberes não devem ser entendidos como um credo, ou seja, algo a ser aplicado nas escolas. São inspirações, modalidades que excitariam o educador a redefinir a sua posição na escola, na sua relação com os alunos, na sua relação com os currículos, na sua relação com as disciplinas, na sua relação com a avaliação. O primeiro saber diz respeito à ideia de erro. Por quê? Porque a ciência se acostumou a sempre afastar o erro das suas concepções. Tudo aquilo que era considerado como erro devia ser afastado. Nós precisamos integrar os erros nas concepções para que o conhecimento avance. Essa seria a essência do primeiro saber. O segundo saber diz respeito à ideia de conhecimento pertinente. O que é o conhecimento pertinente? Nós aprendemos que o que nos foi legado foi a ideia de fragmentação. Quer dizer, quanto mais você fragmenta as disciplinas, melhor o conhecimento avança. Quanto mais você separa as ciências da natureza das ciências da cultura, melhor. Quer dizer, o conhecimento pertinente vai na contramão dessa ideia. É preciso não aniquilar a ideia da disciplina, mas rearticular a ideia da disciplina em outros contextos. Já há ciências hoje no mundo que o fazem de uma maneira muito interessante. A ecologia, por exemplo. A ecologia é uma ciência que junta áreas de conhecimento as mais variadas. Um ecólogo tem que ser simultaneamente um biólogo, um antropólogo, um filósofo, né? Então, a ideia do conhecimento pertinente seria uma ideia defendida contra a fragmentação. Esse é o segundo saber. O terceiro saber diz respeito à condição humana. O
Quem somos nós? Aprendemos que somos só culturais. Precisamos reaprender que somos também naturais, físicos, psíquicos, míticos, imaginários. Então, o terceiro saber diz respeito a esse reaprendizado da nossa própria condição, que está expressa superlativamente na ideia do sapiens demias. O quarto saber diz respeito à identidade terrena, a identidade da terra. O que é a terra? É a nossa terra pátria. Precisamos ensinar aos alunos que a Terra é um pequeno planeta que precisa ser sustentado a qualquer custo. A ideia da identidade terrena está ligada à ideia da sustentabilidade. O que significa construir um planeta sustentável? Significa simplesmente, ou complexamente, construir um planeta que seja viável para as futuras gerações. Se nós não conseguirmos manter o planeta sustentável, o planeta certamente dará sinais de irritabilidade. Aliás, como já vem o fazendo. Né? Ensinar, portanto, a identidade da Terra, nossa terra pátria. A ciência cartesiana construiu a ideia de que tudo que é científico pertence ao reino da certeza. Em 1927, Werner Heisenberg construiu o seu famoso princípio da incerteza. Por isso ele foi agraciado com o prêmio Nobel, na época. E o que diz o princípio da incerteza? Que um determinado elemento atômico pode se comportar simultaneamente como onda e como partícula. Nós também, os humanos, somos ondas e partículas. Ou melhor dizendo, somos partículas e ondas. Somos partículas enquanto um ser individualizado e somos ondas como seres portadores de muitas multiplicidades. Então, temos que ensinar nas escolas a ideia da incerteza, que o conhecimento científico nunca é um produtor absoluto de certezas. Ele deve, ao contrário, ser crivado pela ideia da incerteza. A incerteza seria aquilo que comandaria o avanço do saber, o avanço da cultura, sem certezas. Seria incorporar essa ideia nos ensinos de química, física, história, geografia, línguas, filosofia, produzir que tudo aquilo que foi criado pelo homem é crivado pela ideia da incerteza. A compreensão deve ser o meio e o fim da comunicação humana. A comunicação humana deve ser voltada para a compreensão. Se nós olharmos para as nossas instituições de ensino médio, superior, nós vamos ver que o que as caracteriza é a incompreensão. Ou seja, disciplinas que brigam com as outras, departamentos que não se entendem com os outros, áreas de conhecimento que não falam com as outras. Então seria preciso introduzir o ensino da compreensão nas unidades de ensino em qualquer nível em que elas se exerçam. Poderíamos estender a ideia da compreensão dizendo que o planeta também precisa de mais compreensão. Hoje, olhando para o planeta Terra, nossa terra pátria, a gente pode verificar que o que o caracteriza é a incompreensão. Incompreensão por todas as partes. Incompreensão políticas, incompreensões ideológicas, incompreensões econômicas. Finalmente, o sétimo saber diz respeito à ética do gênero humano. Ética, uma palavra bastante complexa. O que é a ética? Poderíamos resumir dizendo que a ética significa apenas não desejar para os outros aquilo que você não deseja para você mesmo. Então, a ética do gênero humano, ela é chamada de antropoética. Antropo, homem. Né? Então, o ensino da antropoética precisava ser reintroduzido nas escolas.
E essa antropoética ela está ancorada em 3 elementos: o indivíduo, a sociedade e a espécie. Então nós precisaríamos arranjar uma antropoética que resligasse indivíduo, sociedade e espécie e não os mantivesse separados como eles se encontram nos dias atuais. Então, o problema maior reside em como aplicar esses 7 saberes na reforma da educação. Quer dizer, não se trata de transformar os 7 saberes em 7 disciplinas. Ao contrário disso, os 7 saberes, eles rejuntam as disciplinas. O que acontece isso? O que poderia acontecer isso na vida prática de uma instituição? Fosse ela de um ensino médio ou de um ensino superior. Uma redefinição total dos currículos. Se você pega, por exemplo, um dos saberes, o da condição humana, por exemplo. Então você tem que ensinar nas escolas que o homem é simultaneamente biológico, psíquico e cultural. Isso tem que, traduzido numa grade curricular, implicaria que fossem dados elementos de biologia, elementos de antropologia, elementos de filosofia. Isso não significa dizer que se trata de currículos de generalidades. Ao contrário, o objetivo dessa reformulação seria você exatamente religar a biologia, a medicina, a história, a antropologia e não mantê-los em separado. É claro que isso exige um novo tipo de professor. Muitas vezes se pensa que o pensamento complexo é um pensamento contra a disciplina. Não se trata disso. É um pensamento que abre a disciplina a outros campos. Se isso fosse introduzido minimamente nas escolas, certamente a educação iria para outros rumos. É claro que há pressupostos, é claro que há fundamentos, né? É claro que há recusas, né? Algumas recusas são fundamentais, né? Você tem que recusar a separação entre a razão e a emoção. Por exemplo, recusar a separação entre ciência e arte. Recusar a separação entre ciência e mito, que está incrustada no pensamento ocidental, pelo menos desde Descartes. Primeira recusa. A segunda, você tem que assumir e recusar, e assumir as implicações da recusa, que entre o singular e o universal, o local e o global, o sujeito e o objeto. Há sempre uma relação de tensão, né? Entre o local e o global, não há nunca uma relação de total harmonia, né? São opostos que se juntam, mas que precisam ser entendidos desta maneira. Muitas vezes nós tendemos a isolar os opostos, como os opostos que seriam irreconciliáveis. O pensamento complexo nos ensina a assumir a tensão entre o singular e o universal, entre o global e o local, entre o individual e o coletivo. Assumir a tensão, mas tentar fazer com que se estabeleça um canal de comunicação entre esses 2 elementos. Em outras palavras, o que era aparentemente considerado como oposto pode dialogar entre si. A terceira recusa, talvez seja a mais complicada, é aquela que diz que nós precisamos recusar que o Estado é o único balizador do conhecimento científico. Há outras instituições que não sejam o Estado que o fazem, e por vezes o fazem até muito melhor.
O Estado é regido por normas, padrões, por religiosidades. Então, assumir apenas que o Estado não é o único balizador dos movimentos do conhecimento científico. Se você junta essas três modalidades, acopla essas três modalidades aos saberes, você produzirá currículos muito mais criativos. Você poderia pensar que não seria estranho, por exemplo, numa escola, você, ao invés de filosofia, por exemplo, você ter uma disciplina denominada a filosofia da incerteza. Nada impede que você ensine, tem uma disciplina com o nome Fundamentos da Condição Humana. Nada impede que você tenha uma disciplina que diga Indeterminações da Terra-Pátria. Há um poeta francês conhecido do Morin, que esteve presente nas jornadas, ele se chama Yves Bonnefoy, que o título da comunicação nas jornadas temáticas era o seguinte: é possível ensinar a poesia nas escolas? E esse poeta dizia assim, como era importante antigamente quando os indivíduos da geração dele tinham que aprender de cor um poema, porque senão eles não passavam de ano. Aprender de cor um poema não é meramente ficar repetindo o poema feito um papagaio, diz esse poeta. É porque cada vez que você recita um poema de cor, você abre janelas para o mundo. É a mesma maneira que poderíamos dizer a mesma coisa no que diz respeito às línguas. Toda vez que você aprende uma língua nova, você agrega conhecimento, você abre janelas para o mundo, você amplia os acontecimentos, você amplia a tua cosmovisão. Então, construir um currículo multidimensional em todos os níveis, no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, seria a tarefa fundamental que o pensamento complexo obteria se realmente ele fosse assumido como pressuposto por todos. À mon avis, les écoles les plus retardées sont les plus avancées. Pourquoi? Parce qu'elles sont le moins marquées par la fragmentation disciplinaire et la séparation entre les disciplines. Alors que, par exemple, dans d'autres pays où l'enseignement est apparemment plus avancé, eh bien, justement, il y a une réforme de pensée, une réforme de scolarité beaucoup plus nécessaire. Maintenant, je ne peux pas mesurer le degré de retard des écoles brésiliennes par rapport aux écoles françaises. Ce que je connais, c'est en tout cas une très grande bonne volonté d'un très grand nombre d'enseignants brésiliens et beaucoup plus grand que je le trouve en France.